Pessoal, uma notícia urgente para vocês. O jornal Metrópolis descobriu que o governo Lula intermediou uma visita do presidente à favela do Moinho com uma ONG do PCC. É exatamente isso que vocês entenderam. Dessa vez não é nenhum ministro recebendo dama do tráfico ou ONG do PCC, não é nenhum deputado da base do governo, agora é o próprio presidente da República visitando a favela do Moinho com uma intermediação feita com uma ONG do PCC. E, aliás, esse PCC que está ameaçando os moradores dessa favela do Moinho que se retirarem do lugar, porque foi feito um programa para que essa favela deixasse de existir, né? Aliás, isso deveria ser feito com todas as favelas, não deveria existir favela no Brasil, todo mundo deveria morar num lugar com dignidade e acabar com essa romantização que existe, como se alguém achasse bonito, como se alguém achasse gostoso morar em favela, aquele famoso fetiche de esquerdista rico de achar que a favela proporciona um grande ambiente cultural, não é nada, a favela é miséria, a favela é pobreza, a favela é algo que ninguém quer para sua própria vida, a não ser o intelectual de esquerda que quer lá fazer safari humano e levar turista gringo para ver, olha que bonitinho os pobres na favela, né, como se aquilo fosse algo a ser comemorado. Mas enfim, nós temos agora um elemento cabal ligando o governo Lula com uma visita do próprio presidente da República a uma ONG do PCC. Uma agenda do presidente Lula e da primeira-dama Janja no centro de São Paulo no fim do mês passado foi viabilizada após reuniões do governo com a Associação da Comunidade do Moinho. Documentos obtidos pela coluna mostram que a sede da entidade foi usada para guardar drogas para o PCC. Então, antes que qualquer esquerdista venha falar, não, mas qual que é a prova, qual que é o elo dessa ONG com o PCC? Vocês estão só dizendo que essa ONG é do PCC, mas não tem provas. Não tem nenhuma prova a não ser toneladas de droga na sede dessa ONG, né? A presidente da ONG é irmã do antigo dono do tráfico na favela, o traficante Leonardo Monteiro Moja, o Léo do Moinho. Segundo o Ministério Público de São Paulo, mas a gente nem precisava de informação do Ministério Público de São Paulo, quem mora em São Paulo, especialmente perto dessa região, como é o meu caso, sabe como é que funciona a favela do Moinho, mas segundo o MP, a favela é controlada pelo grupo criminoso e o acesso costuma ser restrito a não moradores. O ministro Márcio Macedo, secretaria-geral da Presidência, esteve na entidade 2 dias antes da visita do presidente e da primeira-dama Janja para negociar a agenda oficial de Lula na favela. Gente, vamos lá. Eu sei que vocês já me ouviram muito falar disso, né? Sobre em qualquer país civilizado, em qualquer país sério, em qualquer país do mundo desenvolvido, você ter um ministro de Estado negociando com um crime organizado a ida do presidente da República para um território dominado pelo crime é uma aberração. Vamos colocar, se eu fosse presidente da República e eu quisesse ir para essa favela, conversar com os moradores, não tinha diálogo com o tráfico não. Subia lá com a polícia, subia lá com a rota, falava, ó, sou presidente da República, qual que é a tropa de elite aqui do estado? Governador, qual que são os melhores policiais que você pode fornecer aqui para mim? Força Nacional, quais são os melhores integrantes das Forças Armadas que vocês conseguem me conceder? Vai subir sim, sem autorização de tráfico, que o presidente da República não precisa pedir licença para andar no seu próprio território não. Tem que subir e independente, vai ter troca de tiro e tal, mas tem que matar o traficante que domina o morro. Onde já se viu? Tem que pedir autorização como se você estivesse entrando num país estrangeiro. Não é à toa que a gente defende uma guerra ao crime organizado, literalmente uma guerra. Tratar o crime organizado, tratar o PCC, o Comando Vermelho, como países estrangeiros inimigos que estão invadindo o nosso território. E numa guerra, o inimigo, o soldado inimigo é abatido. O soldado inimigo não tem os mesmos direitos que um cidadão do seu país. E é assim que ele tem que ser tratado. A declaração de guerra, porque, veja só, isso só comprova a nossa tese de que não é mais só uma organização criminosa. É um estado paralelo, é uma nação que tem bandeira, que tem hino, que tem exército e assim deve ser enfrentada. Mas o presidente da República acha por bem pedir licença. Olha que coisa humilhante para o país, o presidente da República pedir licença para adentrar em qualquer território que seja, pedir licença por crime. E veja só, PCC cobra até 100 mil reais e ameaça quem sai da favela do Moinho. Moradores da favela do Moinho, no centro de São Paulo, relatam cobranças de até 100 mil reais exigidas por proprietários de casas na região
região, caso aceitem se mudar para apartamentos da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU. Entre os cobradores está uma das principais lideranças locais do primeiro comando da capital, PCC. Segundo os relatos, traficantes e donos de dezenas de imóveis afirmam aos inquilinos que pagam até R$700 de aluguel que as saídas para os novos apartamentos resultariam na descaracterização das moradias atuais pelo governo estadual. Olha o eufemismo, né? Descaracterização da favela. Vai deixar de ser pobre, vai deixar de ser miserável e ter aparência de pobre e miserável? Vai deixar de ter a aparência horrorosa de uma favela, que não tem nada de bonito na favela? Toda a romantização que é feita como se tivesse um rico ambiente cultural a ser preservado. Não, meus amigos. Todas essas pessoas pobres têm direito a ter acesso à cultura como outras pessoas de classe média, como as pessoas ricas, e não serem reféns do suposto caldo cultural rico produzido nas favelas, né, que na realidade estão sendo dominadas pelo tráfico e cujo caldo cultural cada vez mais é dominado por propagandistas do crime, né? As crianças, os jovens nas favelas estão crescendo ouvindo hinos de facções criminosas e achando que aquilo é bonito, e achando que aquela é uma vida a ser seguida, e achando que o traficante é inspiração. Muitas vezes a única saída em termos de referência moral para esses jovens e para essas crianças é uma instituição muito criticada pelas esquerdas, a igreja. A única maneira dessa pessoa ter outra referência, né, buscar uma vida diferente, ter uma inspiração para ter uma vida diferente, é a igreja, é o seu padre, é o seu pastor, que leva para um rumo moral completamente diferente, que acaba com a sedução do ganho fácil para ter um discurso, né, e uma prática de levar a salvação, de você pensar a sua vida para além do mundo terreno. Mas enfim, cobrança de R$100 mil, e assim, a matéria ainda fala, né, dono de imóvel. Ninguém ali é dono de nada, nada ali tem registro, nada ali foi construído com licença, tudo está sendo ocupado ilegalmente, tudo está sendo ocupado e invadido por facções criminosas que não são donas de nada. Na realidade, o dono desse território é o Estado brasileiro, é o país, é a República Federativa do Brasil, e esse território tem que ser retomado. R$100 mil para você largar um barracão na favela. E aí, onde está agora, onde se encaixa o discurso de ricos contra pobres? Porque não são os grandes empresários que exploram esses favelados? Como é que eles estão sendo cobrados R$100 mil para sair das suas casas, para sair dos seus barracões? Não é para morar, não é para comprar, é para sair. É como se você comprasse um visto, né, para se livrar de uma nação desgraçada em que você vive, de R$100 mil para fugir da favela. Onde está o discurso agora de rico contra pobre? Quem está explorando o pobre agora é o tráfico, é o crime organizado? Por que a mesma indignação contra os grandes super ricos a gente não enxerga quando é um traficante achacando um cidadão comum? Isso aqui é uma aberração, né, uma bizarrice. Agora, tem um ponto positivo nisso tudo. A falta de noção do presidente da República é tamanha em visitar uma favela dominada pelo crime e não ter noção da repercussão negativa que isso tem, que isso só ajuda a afundar a esquerda, só ajuda a esquerda a consolidar sua derrota de 2026, e vocês podem ter certeza que nós estamos preparando o campo com muito trabalho para que a esquerda no ano que vem chegue completamente desestruturada. Aqui, ó, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam aí e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.